Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 277. Estamos meditando sobre o tema Uma Vida Cristã Autêntica, baseado no livro de Isaías. E hoje nós temos um dia de sol bem quente. Nosso tema hoje é Uma Vida Cristã Autêntica Glorifica a Deus, baseado no livro de Isaías, e nós estamos estudando, desde ontem, o capítulo 43. O versículo 7 diz assim: A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. O que nós podemos entender sobre a glória de Deus? O que você acha que Deus quer dizer quando se refere, então, à sua glória? Nós sempre falamos, glória a Deus, glória a Deus. E muitas vezes não sabemos a extensão e o significado, que na verdade isso é infinito, né? Esse significado sobre a glória de Deus. Mas a gente pode começar a pensar a respeito disso. A glória de Deus, ele vai muito além daquilo que nós podemos compreender. É infinitamente mais de tudo aquilo que nós já pensamos ao seu respeito. A glória de Deus, ela não somente reflete, mas também é parte de quem ele é. No Antigo Testamento, o termo hebraico para glória é kavod, que significa peso, honra, estima, respeito. O outro termo é kavden, que significa ser conhecido, mostrar-se grande e poderoso. Em outras palavras, a glória de Deus é a forma em que ele se faz conhecido ou se mostra poderoso. Deus quer revelar-se aos seres humanos. Ele fala: a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, a forma como ele executa, então, todas as tarefas divinas manifestam a sua glória. Nós temos os salmos, que Davi, ele fala, que toda a natureza, tudo que existe, revela a glória de Deus, ou seja, parte de tudo aquilo que ele é, do poder, da majestade e da autoridade do nosso Deus. Em Isaías também, capítulo 6, o profeta teve uma experiência, com a glória de Deus. Ele teve um encontro com a glória de Deus e foi marcado para sempre. Então, nós vamos ler capítulo 6, versículos de 1 a 6, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado estão os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de vir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, na visão do profeta Isaías, o seu chamado,
a glória de Deus causou um impacto tremendo em sua vida. A luz, né, da santidade absoluta de Deus, ele se enxergou como ele realmente era, como todos nós somos, perdidos. Os seres celestiais que refletem a pureza de Deus tinham asas que lhes cobriam a visão direta da glória de Deus. A glória é esta que Isaías viu por um momento. E ele diz: ai de mim! A visão do Senhor entronizado nas alturas possibilitou, né? O resplendor da sua glória possibilitou a ele enxergar o seu próprio interior, uma revelação constrangedora sobre si mesmo. O profeta olhava criticamente para o exterior e ele ficou temeroso com o que viu dentro de si mesmo, lamenta, confessa então a sua miséria existencial. Assim acontece quando entramos em contato também com a palavra de Deus. Ela fala da nossa condição de pecadores e nos desafia ao arrependimento. Ele fala, o querubim fala, sua iniquidade foi tirada, a sua confissão abriu o caminho para a sua purificação e também para o seu perdão. E assim também é na palavra de Deus. Nós temos isso lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que em Jesus os nossos pecados, eles são então perdoados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós dissermos ou pensarmos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, essa experiência inteira com o reconhecimento da pecaminosidade e o toque, então, purificador da graça divina, nós podemos, então, considerar a brasa que foi colocada em seus lábios, então, o possibilita a responder o chamado para falar, então, em nome do Senhor, e a partir disso que podemos viver, então, para a sua glória. Reconhecendo, primeiro, como o profeta, a nossa miserabilidade, a nossa pecaminosidade e nos arrependermos verdadeiramente pela confissão e pelo pedido de perdão. Então, assim como Isaías inaugurou um novo caminho, podemos inaugurar um novo caminho. Deus se faz conhecido por meio da sua glória, ele revela a sua glória. O Salmo 29, versículo 9 nos diz assim: a voz do Senhor faz as corças darem a luz e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. Como nós podemos ver também, então, a manifestação da glória de Deus no Novo Testamento, nós temos o apóstolo João disse que Cristo mostrou então também a sua glória. E isso nós temos lá no capítulo 1 de João, exatamente João falando sobre a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, o versículo João diz assim, João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Assim, deu Jesus início então aos seus sinais em Canaã da Galileia, e ele começou então a manifestar a glória de Deus, e os seus discípulos começaram a crer nele. Em João capítulo 2, versículo
11, nós temos isso, né? Quando Deus começa, então, os milagres, as maravilhas, manifestando, então, o poder e a autoridade do seu Pai. Através, então, das Escrituras, nós temos também lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz exatamente que Jesus é a manifestação da glória de Deus. Ele que é o resplendor da sua glória, ele é a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo é a própria glória de Deus. Pedro também afirma essa ideia de uma forma mais prática de aplicar, então, em nossas vidas. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós temos assim: visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à plenitude, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Aqui é declarado que Cristo não somente ele é a representação da glória de Deus, mas que esta glória também supre as nossas necessidades, sejam quais elas forem. Então, nós podemos entender isso, como é maravilhoso nós sabermos que nós fomos feitos para viver para a glória de Deus e para experimentar a glória de Deus e para viver os milagres e vivermos as maravilhas que o nosso Deus faz através do poder e da sua autoridade, do nome precioso de Jesus, que é o reflexo e o esplendor da sua glória em nossas vidas. Então, Pedro declara que Jesus não somente representa a glória de Deus, mas que esta glória também supre todas as nossas necessidades, sejam quais forem elas. Amanhã nós estaremos então continuando falando sobre esse tema terrivelmente maravilhoso, o assunto sobre a glória de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Glórias a Deus!